Boa noite. Eu vou falar sobre a distonia mental e o preconceito que a doutrina espírita ainda experimenta com os tratamentos de obsessões. Então, já vamos pegar bem no longo da vida, até séculos passados, não tinha uma prisão que determinava quem era um e outro. Também nem os tratamentos de doentes mentais. Nos tratamentos de doentes mentais, eles colocariam no mesmo lugar prostituta, alcoólatra, pessoa comunista e os loucos. E eles colocariam todos no mesmo lugar. Só que, no determinante tempo, o tempo ia passando, as pessoas iam assimilando também a loucura. O que eles separavam? Eles separavam por roupa. Aqueles que tinham uma roupa de uma cor amarela, dizia que ele era depositário do demônio, eram uns loucos. Por quê? Eles não admitiam que uma pessoa que nasceu como filho de Deus desse vazão a espíritos brincalhões e aqueles que faziam arruaça. Então não tinha um muro que dava para cercar isso. Aí ele falava assim, esse é que possui o demônio. Então você que é alcoólatra, político, e ele não se metam com ele, não se misturam com ele. Isso foi ficando, e em Paris surgiu-se um jovem revolucionário. Ele tinha, assim, uma ideia de realmente associar tudo. Ele era um psiquiatra que vai se tornar muito famoso. E ele, como se destacava muito, ele ganha, né, lá em Paris, um dos maiores hospícios que existia, para ele ser o diretor, assim que ele se forma. Ele colocou o canudo debaixo do braço e foi para esse manicômio. Chegou lá, ele olhou para aquelas pessoas que ali estavam presas e disse assim, chamou o carcereiro e falou, a partir de hoje, eu quero que libertem todos. O carcereiro olhou para ele, deu uma risada e disse assim, o quê? Eles me odeiam. Se eu soltar, o primeiro que eles vão matar sou eu. O segundo é o senhor. Mas o senhor tanto faz. Porque o senhor, como médico, vai aparecer nos primeiros jornais amanhã. Os loucos mataram o médico. Mas eu que sou o carcereiro, pai de 4 filhos, eles não vão nem tocar. Às vezes, lá no cantinho do rodapé, vão dar essa notícia. E esse moço falou assim, mas, por favor, você deveria fazer. Eu não faço. Ele foi e chamou um chaveiro. E o chaveiro, quando chegou, falou assim, o que é o trabalho que o senhor quer que eu faça? Liberte esses presos. O chaveiro olhou e falou assim, eu? Não. Eu vou libertar e vou ser morto. E o dinheiro que o senhor está me pagando, não vai pagar a minha família, nem nada. O senhor me contratou para fazer um serviço. Mas soltar esses loucos, ele foi e falou assim, mas é isso que vai acontecer. E os dois, o carcereiro e o chaveiro se juntaram. Ele pegou a chave da mão do moço e começou a abrir as celas, uma a uma. Aquelas pessoas que eram políticas, que nunca tinham sido loucos, ajoelhava nos pés dele e dizia, muito obrigado. Eu nunca mais vi a luz do sol, tem 20 anos aqui. E ele então solta todo mundo. E aí foi assim uma bagunça. Quando ele começou a abrir as primeiras celas, que eles não partiram para cima para agredir, o carcereiro e o chaveiro começou a abrir também as outras. E ele então foi questionado, mas se você não conseguir curá-los? E ele deu uma resposta fascinante. Se eu não conseguir curá-los, eu vou amá-los. Vou dar o meu amor. Porque o amor é uma parte da cura. E eles de novo olharam para ele e falaram assim, coitado, é sem causa, é perdido. Esse homem solta esses loucos, que a partir de agora
eles estavam livres e seriam tratados livres. Esse homem, que a gente até hoje nunca mais se esqueceu, chama Felipe Pinel. E o Felipe Pinel, todo mundo que fala que você está louco, chama você de Pinel. Então, o Felipe Pinel solta. Então, essa historinha veio para dizer o quê? De lá para cá, essas pessoas que reencarnaram, traz uma matriz da loucura sem nunca ter sido louco no corpo perispiritual. Todas as vezes que eles estão encarnados e que um espírito que ainda não se curou da loucura encosta nele, vai assanhar aquela matriz que ele tem e deixa ele perturbado. Então ele fica perturbado sem ter nunca sido louco. Então, tanto a doença física como a doença espiritual, deveria existir o interesse de curar a pessoa, não os preconceitos que ainda hoje há. Qual é o maior preconceito que nós encontramos? É que a medicina e a ciência não aceitam a obsessão como doença. Então, todas essas doenças mentais, elas têm e vêm do corpo perispiritual. Então, a pessoa chega, às vezes, né, quando ele chega para ser tratado por um médico, ele faz os exames no corpo físico inteiro. E não se encontra absolutamente nada, porque o corpo energético não é por aí que se vê. Então, os que nós, espíritas, queríamos que houvesse menos preconceitos e mais empenho em dar saúde à pessoa que ali foi procura dela. Porque eu acho que aí estaria em primeiro lugar. Aí grande parte das doenças mentais estão todas localizadas no corpo perispiritual. Fica difícil. Mas todas as vezes que eles vêm fazer um tratamento num centro espírita, todo orientador diz para ele, procura um médico. Porque fica muito difícil saber aonde começa a doença mental e aonde está acoplado a doença espiritual. Então, vamos fazer uma coisa. Você cuida do físico porque você é médico. E nós vamos cuidar do corpo perispiritual. Se fizesse essa associação, as únicas pessoas que sairiam ganhando seria o paciente. Mas há um preconceito tão grande que não dá condições ainda de fazer isso. Então, grande parte, né, das doenças muito prolongadas pode ter uma afinidade muito preciosa, porque é o único jeito que o plano espiritual tem de escoar tudo que você tem no corpo perispiritual energético das suas mazelas rumo à tua evolução. Porque aí, às vezes, a pessoa não entende, mas é pela doença que você cura o espírito. Quando você não tem um equilíbrio, você vai fazer essa associação e fica muito pior, porque você xinga todo mundo porque você não sabe passar pela dor. Mas todas essas dores foram provocadas por nós. Não tenham disso. Então, o processo obsessivo ainda não é computado pela ciência oficial como a entidade que causa esse distúrbio é a aproximação de um espírito doente. E é uma coisa tão gritante que, às vezes, na maioria dos casos, esses espíritos doentes que vêm em cima da pessoa são parentes. Parentes de outras eras, mas a maioria são parentes. Por isso que ele tem tanta afinidade e tanta facilidade de encostar em você. Porque era o seu parente. Então, vamos lá. Em casos que se mostraram, então, combinado.
Por isso que a gente sempre pede para a pessoa procurar um médico. Porque fica difícil saber aonde é físico e aonde é espiritual. Fica difícil, fica complicado. Porque tem muitas pessoas que às vezes não sabem distinguir. E mesmo no centro espírita, muitos centros espíritas, quando a pessoa chega, ele diz assim, olha, tudo espiritual é um grande erro. Se o médico precisa saber que há um obsessor atuante, o também orientador deveria saber que nem tudo parte só do espírito. Porque tem muitas vezes que o próprio pessoa encarnado é que atrai o espírito para vir em cima dele. Então ele tem a matriz e os outros encostam. Quantos espíritos chegam para a gente e dizem assim, não, mas eu vim por causa da afinidade. Mas eu não estou aguentando, não. Ele é muito mais louco que eu. Foi agora você vai ficar mais uma semana, para tu ver o que é bom. Então, é mais ou menos isso, ele diz. Ah, não, mas me tira, pelo amor de Deus, porque ele não consegue sair da áurea. Ele faz a ligação e não consegue ir embora. Fala, agora tu vai ficar mais um pouco. Tu vai pagar um pedaço, tu não veio? Agora você fica. Mas eles sempre reclamam disso. Aí, quando você vai fornecer um quadro patológico que caracteriza obsessão, o assunto fica difícil. Porque como é que você disse que é uma obsessão, se você não sabe se realmente a matriz é a pessoa? Aí, quando começa a acoplar, aí o que o André Luiz diz? Uma doença maior vem em benefício, mas menor. Aí o que acontece? Traz-se um obsessor não, um afim, que já tinha uma loucura muito mais acentuada que a tua, encosta em você e você trata a menor. A partir do momento que você trata a menor, realmente a maior, que é do espírito, o espírito vai embora e você está bem, fica curado. Então, nessa parte que fica aí muito bem, se nós começássemos a entender isso. Você já imaginou o benefício que traria às pessoas se nós tivéssemos este conjugado? Quantas pessoas já estariam bem e curadas? Quantas pessoas, eu conheci uma expositora que tinha 12 anos, um filho, internado para tratamento psiquiátrico. 12 anos. E ela dava aula, ficava naquela coisa toda, até que um dia nós se encontramos, vamos fazer um tratamento? Vamos fazer um tratamento. Ele não tinha absolutamente nada físico. Foi espírito que grudou nele por ela ter ido numa casa de secretismo religioso, e lá ela não cumpriu com aquilo que ela prometeu, e os espíritos pegaram o filho. Não podia pegar ela, que ela ia na federação, tomava passe, ficou difícil. Mas pegou o filho e jogou ele no manicômio. Negociei com esse chefe lá, como se chama, ele falou assim, pois muito bem. Eu botei 3 loucos em cima dele. Eu falei, mas você tirou a juventude? Ele falou, não me importa, não me importa. O que ela foi fazer lá? O que ela foi fazer na minha casa? Ninguém chamou ela lá. Aí eu não pude pegar ela, peguei o filho. Então nós acertamos, o garoto saiu, dali que ele começou a fazer o reestudo, e hoje já está formado, já saindo das condições que ele estava. Muitos pacientes portadores de delírios podem estar relacionado um processo combinado e psicótico, os dois. Aí a gente sempre fala o quê? Todos esses complexos, é isso que acontece, é como uma pessoa drogada. A pessoa que toma droga, ele tem 6 a 8 espíritos tomando droga com ele. Por isso que a pessoa morre de overdose. Porque eles ficam ali. Bom, você tomou a droga para você, agora tu toma para mim. Aí tu vai e toma de novo, aí encosta o outro, tomou para ele, agora toma para mim. O corpo, que é um só, não aguenta e entra realmente em óbito.
E é mais ou menos por aí, não tem jeito. A psiquiatria, né, necessita conhecer as variedades que nós temos desde as nossas primeiras encarnações. E o que a gente traz de lá para cá? Porque se você conhece isso e tira esse preconceito da reencarnação, porque é um fato mais do que comprovado, até cientificamente, só que não podem falar, porque algumas religiões ainda não podem aceitar, a gente vai ver que agora nós somos só uma pontinha do iceberg, que nós temos muito ainda para conhecer, que não conhecemos da gente mesmo. Então, quando nós passarmos a ver isso, vai ficar assim, muito melhor. Aí, quando o transe mediúnico, que as pessoas dizem assim, ah, não, mas isso não existe. Não existe. Mas Moisés não proibiu a comunicação com os espíritos? E não está na Bíblia? Se ele proibiu, é porque existe. Ou alguém proíbe alguma coisa que não tem? É formidável quando você realmente conhece a situação, porque aí você pode pegar nas pessoas que são fanáticas, que não têm razão. A religião com fanatismo é a pior coisa que tem. Também é um distúrbio mental. Porque você tem que ter razão no que faz e no que fala. Caso você não tenha, você está alienado a alguma coisa. Então a religião também tem isso. Tem muitos sintomas de obsessão que não tem sintomas assim aparentes. Ele faz o seguinte, ele aparece, atua na pessoa e afasta. Eles são tão sabidos que eles sabem até quando você vem fazer uma desobsessão. Eles sabem. Porque quando você volta do centro, você volta com a cor diferenciada. Ele não encosta. Porque se ele encosta, ele deixa dele os resíduos e você pega ele na próxima. Ele deixa apagar ou deixa você sair do sério. Quando você já xinga o chefe, xinga a mulher ou o marido, você perde aquela cor e entra aquela outra que ele gruda de novo. E ali ele vai ficar grudado. Se você não quiser mais ser obsediado, pense bem, porque todo mau pensamento, ele encosta e encosta mesmo. Às vezes o doente mental atrai espírito que ainda se mantém doente. Ele está doente. Ele vai para o plano espiritual e continua doente. Enquanto alguém não cuidar dele, ele continua doente. E quantos tem nessa situação? Quantos nós pegamos aqui, quanto tempo que a pessoa perdeu a perna no trânsito, num acidente, ela continua sem a perna. E anda com dificuldade que você tem que chegar e falar, não, espera aí, vai-se dar-se um passe nele, joga energia e cria na hora a perna para que ele realmente saia dali. Por quê? Ele encosta na pessoa, como aconteceu ontem, e a pessoa estava com a perna paralisada, porque não tinha realmente o espírito, não tinha aquela perna, ele desconhecia e jogou todas as suas mazelas na perna da outra pessoa, que ficou com a perna dura, né? Então, vamos atrair esse tipo de coisa, que fica muito, muito complicado. Quando você realmente tem alguma coisa que você não tinha antes, você deve estar desconfiado que isso deve ser alguma coisa nesse torno. Então, o orientador espírita, ele deveria ter um conhecimento maior. Porque se ele também não tem esse conhecimento, e fica levando tudo para o lado espiritual, sem contar com a pessoa, é a mesma coisa que um outro que está falando que não sabe, que não conhece. Então, ele tem que ter conhecimento e a responsabilidade é muito grande. Então, o nosso psiquismo, né, ele é o centro emissor. Ele tanto recebe como manda. O que você quer receber? Eu quero receber amor, manda amor. Aí, agora, quando você começa a mandar farpas de ódio, inveja e discórdia, imagina o que você traz de volta. Tu não vem com jarro vazio. Não vem com jarro vazio. Você traz isso. Se você está passando por uma fase que não são muito boa,
essa fase não é boa, imagine o quanto vai te acarretar de coisas ruins. É o que vai acontecer. Então, vamos lá. A gente tem que pensar nisso. Eu vou me ligar mentalmente com as pessoas. Então, para mim me ligar com as pessoas, eu tenho que estar mandando amor, fraternidade e bondade. Porque não caminho. Vamos lá, se eu vou me ligar com uma pessoa que está nos Estados Unidos. Vocês imaginam a trajetória do meu psiquismo até esse psiquismo que está lá. No meio do caminho, se eu estou pensando coisas boas, as coisas boas se juntam a mim. Agora, imagina se eu estou destilando ódio. Quanto ódio vai chegar na pessoa e que volta de retorno para mim. Então, é uma coisa muito fácil de viver, não é tão difícil quanto a gente às vezes acha. Nós temos que facilitar a nossa vida agora. Aonde que você quer, o que você quer e aonde você quer chegar. Então, por favor, faça a tua parte, tem que partir de você. Eu sempre falo, olha, cuidado, que a doutrina espírita é uma coisa muito complicada. O primeiro pontapé de bondade tem que partir de você, que já conhece a metafísica da vida. Não espera que o outro vá fazer isso, você que tem que fazer. E parte de você. Então, tanto de um lado como do outro, você está bem. Mas se for o contrário, se eu estou aqui no Brasil e uma pessoa dos Estados Unidos está pensando mal de mim, e eu, naquele exato momento, estou pensando bem, o bem elimina o mal. Então, o que acontece? Todo o mal da trajetória dele até a mim volta 2 vezes para ele, porque eu não estava receptivo a receber as farpas venenosas da pessoa. Então, vamos lá. Se você, às vezes, não vem nos primeiros momentos, porque a plantação é assim, muitas vezes você adquire uma doença no corpo energético que vai manifestar para você daqui a 10 anos. Ou não vai se manifestar, porque o Pedro disse o quê? Um gesto de amor cobre multidões de pecados. Então, se você realmente tem um gesto de amor, aquela doença não vai chegar a você. Então, os psiquiatras, psicólogos, deveriam deixar um pouco de lado o preconceito contra a doutrina espírita, que eles chamam tudo de macumba. Mas a doutrina espírita é uma ciência. Ela precisa ser estudada porque foi codificada. Não é a pessoa diz assim, mas a minha mãe é espírita. Ela é simpatizante se ela não estudou. Como é que eu posso dizer, não, o cara sabe tudo de engenharia, mas ele passou por uma faculdade? Não, então, ele é um autodidata em engenharia, mas ele não tem um diploma. Então, não é. Para você ser espírita, tem que estudar, porque é estudando que você vai começar a adquirir muitas coisas, para não falar bobagem empírica por aí. Então, tem que ser estudado. Não sendo os espíritos mais do que a alma dos homens, é claro que desde os primeiros momentos que houve o homem, houve o espírito. E de lá para cá, então, os tempos começaram a vir dessa maneira. O espírito não achava que estava morto, então precisava de um corpo para satisfazer tudo que ele fazia na terra. Encostava naquele que era semelhante a ele. Então, começava já ali a atuação. Então, Freud foi o descobridor do novo mundo. Em psicoterapia, descobriu as forças do inconsciente. Maravilhoso. Toda a força do inconsciente do homem, Freud descobre. Mas ignorava totalmente o lado espiritual. Ignorava e não tinha jeito, ele não aceitava falar sobre o caso. Então, Freud atribuiu uma importância excessiva ao mecanismo do instinto. Ele fala tudo que até na religião dele, ele botou a libido,
que já fazia parte de fenômenos, também espiritual, ligado ao sexo. Que esse homem tinha sexo na cabeça em tudo. Era uma coisa absurda. Quando o Adler discorda dele. Quando da primeira discórdia dele, ele fala com Adler, briga, que era discípulo dele, e eles se separam. E Jung, elevando-se um pouco mais, ele aceitava os fenômenos espíritas. Ele aceitava, até porque ele teve problemas de obsessões, que eu vou dizer mais tarde. Aí, vamos pegar uma frase do Sócrates. Ele dizia assim: é terrível alguém iludir-se a si mesmo. E o neurótico vive se iludindo. Porque o neurótico, o perigoso do neurótico, quando ele tem um QI avançado. Então, as neuroses dele passam a ser uma coisa concreta. Foi o que aconteceu com Freud, que a gente não tira o valor dele para a psicanálise. Mas, nossa, o cara viajava direto nas cadeias do sexo por aí. Então, ele também era neurótico. Em vários episódios da vida do Freud, ele mostrou uma neurose. Vocês imaginam, quando o pai dele morreu, ele não podia nem ver o pai morto e nem entrar no cemitério. Aí depois, foram-se descobertos, porque ele mesmo contou, que a mãe era muito boa com ele. E o pai espancava a mãe. Então ele pensava em matar o pai. Quando ele vê o pai morto, a neurose dele aflora. Era eu que devia ter feito, porque eu pensei. Então ele nem entrava em cemitério, nem via o pai morto, não queria ver de jeito nenhum. Aí, quando ele via que aquelas coisas já estavam acabando, isso, então, ficou desse jeito. E Jung, então, comenta que não podia nem falar com ele de reencarnações dos egípcios, que Jung começou a estudar e começou a acreditar. Ele, então, virou-se para Jung e disse: olha, eu só vou te pedir um favor, um grande favor. Nunca fale dessas coisas comigo. E não suje a psicanálise com os fenômenos espíritas. Não faça isso. Porque na faculdade que você tiver, e você tocar sobre isso, você dirá, será expulso. E não vai ser só isso. Mancha tudo que eu fiz até hoje. Mas Jung falou que não. De maneira nenhuma. Quando eu tive um problema com a obsessão, segundo Jung, eu, então, vivia atormentado pelos espíritos. E um dia, eu tive a oportunidade, que estava realmente muito mal, de perguntar para o espírito: mas de onde vocês vêm? E o espírito respondeu para ele: nós estamos regressando de Jerusalém. Estamos contigo por uma afinidade. Eu sei que você não aguenta a carga, mas nós estamos com você nesse trabalho, só que você não está aguentando. Então, Freud estava vendo, Freud via a religião na sexualidade, que é um absurdo. Não, você é religioso? Então tu tem um conflito mal resolvido na sexualidade. Ele não aceitava e nem deixava que as pessoas aceitassem. Então, isso vence. E a Igreja Católica acolhe isso como uma verdade intransponível. Então, tudo que vem na Igreja Católica é anjo. Tudo que posa na Igreja Católica é anjo. E tudo que vai no Centro Espírita é demônio. Então, vamos ficar desse jeito? Católica, anjo e Espírito Santo. Fora disso aqui, demônio versus demônio. É a palavra deles e acabou. E eu não sei se realmente o Espírito Santo baixa naquela maioria que abusa até de crianças sexualmente. E Jung sofreu, então, uma obsessão
da pesada. Aí ele fez, em 1916, ele escreveu o diálogo sobre 7 espíritos. Ele dialogou com 7 espíritos. E ele fez várias perguntas. E uma das perguntas que ele fez, ele disse assim: mas o morto não deveria estar morto? Ele falou assim: na sua concepção e na sua cabeça, o que morre é o corpo. O espírito não morre. Bom seria para mim se o espírito morresse junto com o corpo físico. Não precisaria eu estar passando pelas dificuldades como o espírito que passei, que hoje eu vejo um espelho aonde eu sofro por tudo que fiz e achei que ninguém viu e que ninguém ia me punir. Mas o pior de tudo, que eu tenho uma consciência que me pune a cada minuto e cada existência. Só que vocês, no corpo físico, ainda dormem. E nós não dormimos. Continuamos acordados e sempre vendo o que nós passamos e sempre estamos ávidos de querer corrigir os nossos erros, que não estamos tendo a oportunidade. Porque esses erros foram cometidos quando físico. Nós temos que reparar no nosso retorno ao físico. Uma explicação maior que essa. Então, Jung, ele não ficava de maneira nenhuma alheio a isso. Então, ele viu, eu nunca tinha entrado em contrato. Então, ele fala do déjà vu. Bom, parece que eu nunca estive aqui antes, agora, nessa vida. Mas eu chego ali, parece que meu espírito já esteve. Aí que Jung recebe uma informação. Pode ser que você veio inconsciente, ou pode ser que você veio numa vida passada. Então, ele tem um relato de um garoto que foi formidável. O garoto levou ele e falou assim: eu estou com 12 anos, e eu morri com 17. Ele falou: mas como foi isso? Eu morri afogado, né, na cidade X, estou enterrado no cemitério com o nome de fulano de tal. E Jung, então, naquela coisa dele de querer realmente descobrir se isso era real, pegou a criança com os pais e foram na cidadezinha. E foram no cemitério, primeiro, procurar na prefeitura. Ele falou assim: meu nome está escrito lá na lápide, fulano de tal, 1900 e tanto, 1900. Ele bateu o nome. Ele falou: como é que foi? Ele falou: quer ver? Deixa eu ver se ainda existe a árvore, da onde eu subi e caí no rio e morri afogado. Realmente a árvore existia, já estava meio velho e podre, mas ele falou: eu caí mais ou menos de um galho que avançava para o rio. E ali morri afogado e fui enterrado lá. Eu tive essas informações diretas e vem direto na minha mente. Então Jung ficou cada vez mais entusiasmado com tudo isso. Só que ele não podia falar. Então o déjà vu aplicava no garoto. Eu vim, mas na vida anterior. Aí Jung ficava com aquela coisa que ele não podia tocar nada disso. Ele não podia falar porque as coisas não sairiam bem para eles. E eu estou dizendo isso para vocês porque até hoje, às vezes, existe isso. Existe isso, porque as pessoas dizem assim: ah, e você tem cara de religioso? Ah, tenho. E que religião que você é? Eu digo: ih, quer ver? Ah, eu sou espírita. Ah, não tem cara. Tem cara de quê? Espírita tem cara diferente? Tem 3 orelhas, 2 narizes? Ah, você não tem cara. Eu tenho cara de quê? Tudo igual, tudo igual. Mas é mais ou menos por aí. E você, às vezes, fica sem poder falar e assim você é, sou. Mas quando você diz o que é, ele já te vê fumando, queimando não sei o quê, bebendo pinga, fazendo as coisas nas encruzilhadas, porque é ignorância total. A ignorância do homem é maior quando ele fala daquilo que não conhece. Isso é que é ignorância. É uma ignorância terrível. Ignorância, e isso também é uma pobreza de espírito. Então, o Jung tinha a faculdade de conhecimento do passado. E também tinha o dom da profecia.
ele fazia o quê? Ele olhava assim, às vezes adivinhava as coisas dos amigos dele, como adivinhou a morte da mãe. Ele conversando, a mãe estava, e ele falou assim, olha, o que eu vejo em você, mãe, que daqui a 15 dias você deve deixar o corpo físico. Ela falou assim, mas eu estou me sentindo muito bem. Ele falou, independe de você estar sentindo bem. Mais ou menos, dentro daquele prazo que ele deu, a mãe morreu. Então, ele também previu suicídio de muitas pessoas, né? E também previu a Segunda Guerra Mundial. Ele disse que em 1939 começaria a Segunda Guerra Mundial, e realmente passou por isso e veio. Olhou para um dos médicos dele, que tratava dele, e disse para o médico, é melhor você ver o seu coração, porque tem um infarto vindo para você estar a caminho. Ele riu, o médico riu para Jung e disse assim, para com essa brincadeira, porque faço check-up todos 6 meses e não tenho nada. Depois dessa conversa, o médico morreu de infarto, foi infartado. E Jung, então, se retrai e para de fazer, né, os prognósticos dos amigos, porque quem é que quer estar junto dele? Como é que é? Quando é que eu vou? Porque as pessoas, o que mais gostam, para que eu vou te decepcionar? Vai primeiro. Então, tá. A outra hipótese defendida pelo Jung é o arquétipo. Gente, o arquétipo é tudo de bom. Porque quando ele não pôde falar da espiritualidade vive a cores, ele faz um arquétipo. Ele diz assim, eu vou colocar aqui o que você tem que fazer para seguir o caminho da luz e se libertar de todos os males físicos e emocionais. Você tem que ter amor, né? Cultivar a paz e a bondade no coração. O resto é periférico. Dinheiro, fama, status, isso aqui é periférico. O que você vai levar depois que morrer, e que isso aí vai te servir de bálsamo para as suas dores, é o que está aqui dentro, no centro do arquétipo. Ele não podia falar de outro jeito, então ele diz isso. Mas o arquétipo está aí para todo mundo, né? Porque é inegável que o desejava ter essa visão espiritual. Mas hoje eu posso dizer para vocês de fonte limpa. Se você escrever um artigo em qualquer revista, e for o melhor artigo escrito naquela revista, e embaixo você assinar, fulano de tal espírita, não tem valor. Não tem valor para o preconceito e para o medo. As pessoas têm medo. Tem medo de quê? Tem pessoas que têm medo de morrer, não vai. Você com medo ou sem medo, tu vai morrer. Não tem jeito, não tem jeito. Porque ninguém ainda ficou por semente. Então não adianta tu ter medo, era melhor você encarar a realidade. Vou morrer bem. Eu vou ficar fazendo as coisas para me chegar bem. Então vê se você morre rindo, para não chegar com essa cara de defunto lá, fechada. Que ninguém aguenta. O que aguenta? Vai te esperar, tu chega lá com cara de ontem, morre rindo. A morte está chegando, eu vou rir para ela, então ri. É muito melhor do que ficar desesperado. Porque o Chico, dentro do avião, não aconteceu aquele acidente com ele? Quando o avião começou a tremer, ele também começou a gritar, e a mãe falou, escuta, morra com dignidade. Para de fazer escândalo. E morra, né, tranquilo. É bom, deita e morre. Eu ainda me lembro que uma pessoa falou comigo assim, eu vou deitar, botar minha melhor roupa, e vou deitar para morrer. Eu falei, que bom. Só que a morte não quis. A pessoa também está pensando que lá em cima tem lugar para todo mundo. Tu tem que fazer fila entrar, meu filho. Tu tem que pegar sem entrar na fila. Porque não é fácil, não. Lá também eles não estão querendo má companhia, não. É melhor você ficar bem aqui. Jung morre em 1961, tendo deixado uma nova linha de psicanálise, que encontrou, em várias partes do mundo, ele encontrou os filósofos, alguns sociólogos, que compartilhavam com ele que quando não tinha jeito, que não tinha doença aparente, que não manifestava no físico,
era vizinho, era alguma coisa que passava a doença para a pessoa que não era detectada. Então, isso começaram a se falar, começaram a se dizer. E Jung, então, se desfaz, antes de morrer, de Freud. Ele se separa, que era o primeiro sucessor de Freud. Então, ele se separou e disse o quê? Eu, a partir de hoje, muitas coisas que escrevi e quando estudava compartilhei, não compartilho mais. Então, sempre a libido, a parte da sexualidade, muitas coisas ele deixou de realmente concordar com Freud, né? Jung já não via sentido ficar, então, aliado a Freud. Por quê? Ele queria seguir o próprio caminho dele. Como ele já tinha adquirido muito conhecimento, ele queria pôr em prática, sem ter uma pessoa para ficar, né, teleguiando ele de um lado ou de outro. Então, em 1913, Freud e Jung se encontraram pela última vez. E o Freud tinha com ele, né, um carinho muito grande e tal, e disse para ele que a psicanálise ia depender muito dele a partir do momento que o Freud saísse da vida física. E ele disse assim, não só dependeria de mim, mas de vários outros discípulos que aprenderam com você. Então, a partir daí, eles se desfazem, né? Essa sociedade, então, essa cumplicidade de estudo. Aí, ele encontrou algumas pessoas religiosas, mas eu estou falando religioso, o que estudava. Aí ele começou a entender Jung muito mais do que o Freud. Jung, então, passou a ser muito mais visto dentro das doutrinas religiosas, principalmente de metafísica, do que o próprio Freud. Então, quando parece uma pessoa que está perturbada mentalmente, a primeira coisa que você tem que olhar é a áurea da pessoa, para ver se ela tem alguma marca que possa estar trazendo em cima dela alguns espíritos. Muita gente que está lá no manicômio hoje não tem nada a ver de louco. Ele não é louco, ele está louco por um acompanhante desequilibrado. E se eles não tivessem tanto preconceito, numa base da desobsessão, não libertava só a pessoa física, mas aquele espírito também ia ter uma oportunidade de se refazer no plano espiritual. Então, nós estamos hoje fazendo coisas desse sentido. O centro espírita, os centros espírita, ele investe muito em energia para que uma energia cure a outra. Como é que é? Uma pessoa chega no centro espírita com um grau 50 de energia negativa, que ele está muito mais equilibrado, e uma hora passa mal, outra hora passa bem, ele tem dor de cabeça, irritações. A gente, a partir de janeiro, vamos fazer um trabalho de energia, que não tem nada a ver com operação, não tem nada a ver com isso, a fim de que nós possamos juntar 15 ou 20 pessoas e aumentar a carga energética daquela pessoa para anular a energia negativa que ela traz. Não tem nenhum segredo. O que tem que haver é boa vontade para que isso aconteça. E vamos fazer o quê? Em todos que ali vierem, nós temos que fazer esse tipo de trabalho, até porque para sermos um cooperador até da medicina, que não aceita. Mas não só da medicina, mas como também das pessoas que estão em busca realmente de uma cura há muito tempo e não consegue. E muitas pessoas que já vieram aqui, que já estavam fazendo tratamento 15, 10 anos de uma determinada doença, dor, vem um mês, realmente fica restabelecido, porque a doença, a dor, é uma ignorância nossa. Ignorância que eu falo é falta de conhecimento e falta de procurar. A partir do momento que você procura, realmente, eu preciso evoluir,
Eu preciso crescer. Mas essa dor e essa inquietação, essa ansiedade que me atrapalha a cada momento, me impede de fazer isso. E o meu momento é único. É único. Quantas pessoas gostariam de estar no nosso lugar, encarnados, para tentar cumprir com aquilo que eles estão devendo para eles mesmos? Quantas pessoas? E a gente não mexe uma palha para sair da situação. Ao invés de você vai mexer alguma coisa para fazer, para você se livrar disso, você começa a falar mal de um e de outro. Deus me abandonou, reza para tudo enquanto é santo, e tudo e os santos também nada. Ou você acha que o santo vai te dar mole? Não dá não. Não dá não. Quem elegeu santo fomos nós. E elegemos com a segunda intenção. Agora nós vamos eleger esse santo, vamos pedir favor para ele. Você que não faça não. Quem tem que dar o primeiro pontapé é você, que o maior interessado na sua evolução é você em tudo. Em tudo. Mas a gente não quer fazer isso. As pessoas que vêm no centro se queixam de ficar 2 horas aqui. Mas quando vai para Santos, fica 6 na estrada. E depois ainda chega queimado. Aqui estava na praia. Deus me... Ai, que pobreza, minha gente. Que coisa. Não, ainda exibe. Descascando tudo, aquilo, pensa que aquilo é bonito. Ainda fica falando, não, estava na praia. Eu digo, gente, que pequenez. Que pequenez. Mas quando vai cuidar de você, dos seus interesses íntimos, da sua alegria de bem viver, você põe obstáculo. Você põe obstáculo, porque isso é uma resistência nossa. Porque nós somos muito mais físicos do que espírito. Porque você está cuidando muito do corpo e está deixando o espírito avariar. Quem te dá tranquilidade é o espírito. O corpo é o carro que você anda. Mas quem te dá a tranquilidade é o espírito. Se você cuidar bem dele, o corpo, ele passa por cima dele e domina o corpo do jeito que ele quer. Mas você não faz isso. Quando fala assim, escuta, vamos ler esse livro. Muito embora eu não recomendo muito livro de autoajuda, porque o livro de autoajuda, ele fala dessa vida. Ele solta um fiapo de por que o teu filho é problemático, por que tu casou com esse marido que é uma peste, e vice-versa. Mas será que você também não deve? Será que você não deve para ele? Aí diz assim, mas vamos parar. Vamos parar. O que eu falei com o espírito ontem? Por que você persegue? Porque ele me fez muito mal. Eu falei, muito bem. Se eu colocar um fogo aqui, essa aqui é a tua casa. Você jogaria água ou jogaria mais fogo? Aí ele disse para mim, tu pensa que eu sou idiota? Eu jogaria água. Mas em cima dessa pessoa que você realmente está tentando, você está fazendo exatamente o que fez contigo, não é? Então é fogo em cima de fogo. Se você joga água, apaga o fogo. Mas eu não tinha visto por esse lado. Falei, ninguém vê. Ninguém vê. Então, quando uma pessoa disser assim para você, alguém está falando mal de você, coitado. Não revide. Porque os fracos revidem na mesma altura. O forte se cala. E quando uma pessoa, porque tem muito centro que fala isso, olha, tu vai num centro espírita, aí ele te bota uma opção de bosteira na cabeça. Tu chega no centro espírita, chega lá, olha, fizeram um trabalho para você. Tem um trabalho feito para desmanchar teu casamento, para você perder o emprego. Se você quiser educar a pessoa que está te falando essa bobagem, pergunta para ele, se você sabe que fez, você me diz quem é e aonde está. Porque se você não falar para mim aonde está e quem fez, você está mentindo. Você desmorona ele. Porque já é um chavão que eles usam para as pessoas porque eles não têm conhecimento nenhum. Todo o mal que nós estamos passando
foi originado por nós, senão Deus deixava de existir. Quem sou eu para fazer mal para uma pessoa se essa pessoa não merece o meu mal? Mas se merece, está ferrado. A macumba pega na pessoa que chama o macumba para cima dele. Caso contrário, não tem como pegar. Então vamos fazer uma coisa? A partir de hoje, não vamos pedir para Deus, para Jesus, para nada. Vamos pedir o nosso interior, onde nós temos tudo isso registrado, e vamos cuidar da nossa vida com muito mais afinco que até hoje cuidamos. Então, todos os nossos males têm algumas raízes em nós mesmos. E se alguém te falar o contrário, está querendo te enganar. É mais um charlatão que vem por aí. Fique com Deus e até a próxima.